Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é uma atividade proposta pela professora Cláudia, da disciplina Prática Pedagógica 4. Nela, iremos resolver problemas a partir do cotidiano, principalmente vivenciado aqui em Maceió. Eu me chamo Gabriel e vamos lá. Como eu mencionei, vamos desenvolver habilidades de elaborar e resolver problemas matemáticos a partir de fatos da realidade. Esse problema que foi pensado foi para uma turma do 7º ano, pensado em 2 aulas de 50 minutos cada, certo? Na primeira aula iremos introduzir, teremos discussão em grupo, resolução individual e discussão coletiva. Na segunda aula teremos a revisão do que foi discutido em grupo e o que eles resolveram individualmente, além da sistematização do processo mental e exercícios complementares, certo? Além disso, também temos o método de avaliação da atividade, que seria uma avaliação formativa, avaliação diagnóstica, avaliação sumativa e uma autoavaliação. Lembrando que a avaliação sempre é contínua e sempre precisa estar sendo feita em sala de aula ao tempo todo, certo? A competência geral da BNCC será 2, que vai ser exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar solução, inclusive tecnológica, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Conhecimento específico da BNCC, e teremos 2, que é a 5 e a 6, que será modelar e resolver problemas cotidianos, e a outra será enfrentar a situação problema em múltiplo contexto. Com isso, o vídeo proposto pela professora foi postes de energia que pegam fogo em residencial no Benedito Bentes, que é um bairro de Maceió. E nele podemos ver que tem um problema sério envolvendo tal empresa. Nessa empresa tem que corrigir isso, tá certo? Com isso, a gente foi pensado o seguinte, um enunciado do problema, que pode ser aplicado em sala de aula. Os postes de energia em um bairro residencial estão distribuídos de forma que a distância entre 2 postes consecutiva é de 30 metros. Após o incêndio, a empresa de energia decidiu instalar novos postes de maneira que a distância entre cada poste seja reduzida em 20% para aumentar a segurança. Então, com esse enunciado, quais problemas que a gente pode elaborar a partir do enunciado? Primeiro, quantos metros de cabo elétrico serão necessários para cobrir a nova distância entre 2 pontos consecutivos em uma rua de 300 metros? Até porque vai ter uma nova distribuição de postes, certo? Qual será a quantidade total de postes instalados na mesma rua? E a terceira questão é, se o custo da instalação de cada poste é R$1.000, qual será o total para a instalação de todos os postes na rua de 300 metros? Então, bora lá. Primeiro, a gente tem a seguinte informação. É que nessa rua são 300 metros, tá? Então, a distância original entre 2 postes consecutiva é de 30 metros. E agora vai ter uma redução de 20%. Então, qual é a distância nova que a gente quer encontrar? Então, a gente vai ter uma questão mais simples, que se a gente tem 30 metros, a gente subtrai 20% de 30 metros. Então, subtraindo, a gente vai ter 20% de 30 metros, que seria, como é que eu posso escrever 20%? 20 sobre 100, e eu multiplico depois o resultado por 30. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 6 metros. Então, agora eu vou ter 30 metros da nova distância, 30 metros menos 6 metros.
que isso, calculando, a nova distância será 24 metros. Então, a gente consegue encontrar qual será a nova distância entre os postes. 2. A resolução do segundo problema. Para uma rua de 300 metros, com a nova distância de 24 metros entre os postes, a quantidade de postes N, que é o que está pedindo, pode ser calculada dividindo o comprimento total da rua pela nova distância entre os postes e adicionando um para incluir o primeiro poste. Ou seja, o valor que a gente quer encontrar de N é o seguinte: a gente vai pegar o comprimento da rua, que é 300 metros, sobre 24 metros por poste. A gente encontrou na questão passada que a nova distância seria 24 metros. Então, dividindo, incluindo mais um. Por que mais um? Porque a gente inclui o primeiro poste, tá certo? O primeiro poste é incluso porque vai estar ligado com o segundo poste e assim sucessivamente. Então, a gente, 300 metros dividido por 24 metros, encontramos o seguinte: 12,5. Somando 12,5 mais 1, fica 13,5. E a gente aproxima isso para 14 postes, até porque não tem 13 postes e meio, certo? Então, aproximadamente 14 postes. Então, e o custo da instalação seria quanto? O custo dessa instalação de um poste é R$1.000. Para 14 postes, é só a gente fazer multiplicação de 14 por 1.000, totalizando R$14.000. Então, a gente encontra que essa nova instalação, com essa nova distância e com essa quantidade nova de postes, custaria R$14.000. Com isso, pode surgir alguns questionamentos a mais da turma para a discussão do problema. Um deles é o porquê deixar os postes mais perto pode evitar acidentes. O que a gente pode fazer para evitar que os postes peguem fogo? Como cuidar dos postes pode ajudar a preservar o meio ambiente? O que as empresas de energia podem fazer para tornar tudo mais seguro? Como a comunidade pode ajudar a manter os postes em bom estado? Então, esses questionamentos têm e devem ser levados em consideração para que a discussão, não só matemática, mas sim de sustentabilidade e segurança. Até porque no Brasil, só 1% dos cabos são subterrâneos. Ou seja, 99% de todo o Brasil, os postes são evidentes e, além disso, eles têm problemas que podem acabar pegando fogo e causando um acidente, certo? Então, essas questões devem ser levadas em consideração. Além disso, este problema não só vai introduzir conceitos matemáticos, mas também destaca a relevância de aplicar a matemática em contextos reais e atuais relacionados à sustentabilidade e segurança. Neste problema, a gente encontra alguns assuntos como proporcionalidade, geometria, divisão e multiplicação e questões relacionadas à sustentabilidade e segurança, como foi mencionado. Por isso, essa atividade em si, esperamos que os alunos desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para elaborar e resolver problemas. Até porque, se a empresa em si não resolver problema, a comunidade em si deve arrumar meios para que aquilo seja evitados e que levem a problemas contínuos naquele bairro, naquele residencial em si. Daí, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo o contexto das situações e refletindo sobre os temas do cotidiano. Agradeço por ter